E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O assunto do nosso canal hoje é... É o que mesmo? Bom, o assunto que nós vamos falar hoje tem a ver com o que nós estamos aprendendo com esse desafio de enfrentar essas situações relacionadas à fertilidade. E são tantas coisas que nós temos aprendido, né, amor? Muitas coisas, amor. Isso mesmo, e uma delas é que nem sempre nós estamos no controle de tudo. Isso não vai Como, ser. por exemplo, no nosso caso, nós não escolhemos viver a infertilidade. Nós não escolhemos isso para a nossa vida, nenhum de nós queríamos isso, né, amor? Mas aconteceu. Ao longo desses quase 4 anos, na verdade, dos últimos 2 anos, que foi quando a gente começou a estudar um pouco de educação financeira, nós aprendemos que nós poderíamos estar no controle de algumas coisas se nós soubéssemos o que sabemos hoje, não é, amor? É isso aí. E o assunto do nosso vídeo hoje, meu amor, é relacionado a uma situação que pesa no bolso de muitos brasileiros. Nós estamos falando de grana, bufunfa, money, dinheiro, cascalho, não sei como você chama, mas faz uma diferença muito grande. Nós vamos falar um pouquinho hoje da nossa realidade. Planejamento familiar e planejamento financeiro. Tanto faz para homem, para mulher, se você é casado, se você não é, se você é jovem. O importante é que você tenha interesse em saber que um bom planejamento faz uma grande diferença. É verdade. Bem, eu sou a Josi. E eu sou o Donato e você já nos conhece e nós estamos aqui para falar para vocês, como eu já disse, sobre planejamento familiar, educação financeira. Então, você que está assistindo nós pela primeira vez, o nosso canal fala sobre infertilidade, o problema que nós temos para gerar filhos de forma natural. Só que hoje nós vamos abrir um parêntese e nós vamos falar do que nós estamos aprendendo para lidar com a nossa situação financeira. Afinal, para quem não tem a possibilidade de ter filhos de forma natural, esse é um assunto que interessa muito, porque é caro, e é muito caro. E se você não tiver um planejamento financeiro, a situação perde o controle. Não é isso, meu amor? Certeza. Para algumas pessoas, essa questão de ter filhos é muito mais tranquilo, é muito mais rápido, acontece de forma natural, mas para muitos outros casais, não. E é por isso que nós estamos aqui compartilhando um pouco da nossa história. Porque compartilhando nossa história, de repente a gente vai ajudar outras pessoas. E eu gostaria de falar um pouquinho de um dos versículos mais famosos, dentre os versículos mais famosos da Bíblia, né, está a questão do propósito. Em tudo há um propósito. De repente, esse seja o nosso propósito, né, amor? Com a nossa história, esse caminho que nós estamos vivendo é porque tem um propósito de ajudar outras pessoas. E nós temos aprendido muito com a infertilidade, nós temos aprendido muito com tudo isso que nós temos vivido. Primeiro vem um momento de questionamentos, momentos de tristeza, momentos de revoltas. Esse momento de tristeza vem e vão, momentos de choro. Assim, nós hoje estamos nessa etapa de ver com esse olhar de aprendizado, de ver com esse olhar de propósito, de ver com esse olhar de ajudar outras pessoas, de ajudar outros casais que estão passando por essa situação. Por quê? O assunto que nós vamos falar hoje é muito importante, assim como os outros, né, que nós temos, os outros vídeos que nós temos aqui no nosso canal. Vamos ser sinceros para vocês, a infertilidade dói. Dói muito e dói de várias formas, são várias as dores, mas uma delas é quando você ouve assim, na sua situação você vai precisar fazer uma fertilização in vitro, né, que foi o que nós ouvimos, que você não vai conseguir de forma natural, e você olhar e ver o tanto que é caro o tratamento, o tanto que pesa no bolso e ainda sem a garantia de que pode não dar certo. Então, assim, é muito dolorido e é por isso que nós estamos aqui, porque de repente a nossa história vai fazer com que outras pessoas evitem situações como a nossa, como você disse, né, meu amor? Jovens, recém-casado. É isso aí. Então você já conhece qual é o procedimento aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilha, dá um like. Então hoje o assunto do nosso canal ele vai mudar um pouquinho, mas tem tudo a ver com quem passa pela mesma dificuldade que nós passamos da infertilidade. Qual é o assunto de hoje, meu amor? Vamos falar sobre planejamento familiar e financeiro. Na verdade, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Não vai mudar muita coisa, porque faz parte sim deste assunto e nós achamos importante dividir com vocês. É isso mesmo. E uma coisa importante, falar sobre dinheiro aqui no Brasil é um tabu. As pessoas têm medo de falar quanto ganham, têm medo de fazer planejamento. E aí eu faço um questionamento para você que está nos assistindo. No final do mês, sobra salário ou sobra mês no final do salário?
Parece engraçado, né, meu amor? Mas se a sua resposta for a segunda, tome muito cuidado, porque a sua situação pode ficar um pouco preocupante. Nós temos aprendido muito, assim, desde 2017 nós começamos a estudar, eu comecei a estudar finanças depois do meu amor. Depois, meninas, vocês são muito importantes porque vocês podem incentivar o marido de vocês por meio do seu exemplo. Então, Verdade. nós temos feito curso, inclusive recentemente nós estivemos em São Paulo numa imersão presencial de educação financeira de um curso que nós fazemos pela internet. Nossa reflexão hoje é sobre isso, sobre esse assunto. Você faz planejamento familiar? Sim ou não? Você faz planejamento no que se refere a finanças, a sua vida familiar, filhos, saúde, imprevistos? Você faz esse planejamento? Então, se você não faz planejamento familiar, está na hora de começar a fazer, para evitar o que nós passamos. Nós acordamos tarde para essa situação e hoje a gente sofre um certo desafio. Verdade. Isso nos Porque incomoda, né, amor? Isso nos incomoda e deixa o nosso tratamento mais lento. E para você que é jovem, esse vídeo é muito importante para você. Para você que é recém-casado, né, amor? Eu só digo o seguinte, desperte, saia da sua cadeira. Trabalhar é importante, mas lidar com a sua situação financeira é muito mais importante, porque você não sabe o dia de amanhã. Os imprevistos vão surgir e aí, se você não estiver preparado, a situação pode sair do controle. Não é isso, meu amor? Com certeza. Então, o que eu quero deixar para vocês? Hoje aqui no Brasil, nós já falamos em outros vídeos, que 8 milhões de casais sofrem com infertilidade. E nós fazemos parte dessa estatística. E tem uma coisa, meu amor, só te cortando rapidinho. Eu estava lendo um livro sobre isso e a tendência é esse número aumentar cada vez mais por causa do estresse, né, dessa vida agitada, por causa da má alimentação, alto consumo de açúcar, de refrigerante. São N fatores. Só que aí tem uma coisa importante. A minha esposa, ela participa de vários grupos no WhatsApp, ela pesquisa muito, estuda três, é Só muito três, mais. não, só Estuda três. muito e o que ela percebe? Que muitas tentantes, muitos casais de tentantes sofrem nessa parte de planejamento financeiro, planejamento familiar. Não sabem quanto ganham realmente, não sabem quanto gastam realmente, às vezes extrapolam, perdem aí o controle das suas finanças e quando precisa fazer consultas, exames, ficam dependendo do SUS. E nem todos os exames, nem todas as consultas são feitas pelo Sistema Único de Saúde. Além de que pode demorar, né? Sem Demora contar na bastante, demora, né? dias. É capaz até de você morrer e o exame ainda não ter sido feito. Brincadeiras à parte, mas vocês sabem como anda a nossa saúde aqui no país. E outro caso, às vezes você não tem condição de pagar um plano particular de saúde. É Isso muito mesmo. caro dependendo da sua idade. Então o que acontece? Quanto mais jovem você cuidar da sua parte financeira, melhor, porque você faz uma organização, você estrutura melhor a sua vida quando o assunto é dinheiro. Se você estiver preparado para os possíveis imprevistos que virão, e eles vão acontecer, seja qual for o imprevisto, vai acontecer. Nós estamos vivos, certo? Então se você estiver preparado, você vai conseguir lidar muito mais fácil, você vai conseguir pagar exames particulares. No nosso caso, nós pagamos um exame que custa R$600. Para muitos, R$600 não é nada, mas para boa parte da população, e como foi o nosso caso, R$600 em um exame é muito caro. E até nós falamos no vídeo passado, né, sobre a questão dos exames, que a gente conseguiu fazer a maioria pelo plano de saúde. Isso esse foi um dos exames que nós fizemos particular. O espermograma, você lembra que você teve que fazer um particular também? Eu Gente, tive foi que fazer R$470. Então, assim, esses são só alguns dos exames. Nós temos um plano de assistência aqui do município que ajuda muito. Agora, imagine quem não tem. Imagine quem precisa fazer uma fertilização in vitro, que na verdade a fertilização in vitro ela não é coberta por nenhum plano de saúde. E se você quiser fazer pelo SUS, a fila é longa e não tem aqui, tem que ir para fora. É uma situação bem complicada, porque finanças, gente, dinheiro, para você ganhar, você trabalha muito, mas para você gastar, é no estalar de dedos. Então o que a gente quer deixar de alerta para vocês? Primeira coisa, você aí do outro lado, você sabe quanto você gasta por mês? É uma pergunta que muita gente não sabe. É o gasto desordenado. Você recebe, vamos supor que você recebe 1.000, mas você gasta 1.500 no fim do mês, você está devendo. Você não está tendo dinheiro suficiente para pagar as suas contas, para pagar as suas dívidas. E se surgir um imprevisto?
aí esse valor, você tiver que ir pegar empréstimo em banco, você que tiver que ir para os juros dos cartões de crédito, meu Deus, é uma loucura, você está enrolado. Então o que a gente quer que você se desperte? Primeira coisa, faça a sua planilha financeira com o que entra, que é a sua receita, o valor que entra todo mês. Você recebe, por exemplo, 2.000 de salário, é líquido? Se for líquido, coloca lá na sua planilha. E dessa planilha de 2.000, que é a sua receita, você começa a descrever os seus gastos. E quando eu falo de gasto, eu estou falando de tudo, até as contas dos seus gastos fixos, com água, energia, internet. Você precisa ter esse controle. Com este controle, você consegue observar quanto você ganha e quanto você gasta por mês. E aí vem uma dica muito importante. Josi, e a nossa reservinha de emergência? Primeiro eu tenho que me pagar ou eu tenho que pagar os outros primeiros? O que o pessoal de casa pode aprender com isso? Então, primeiro a gente precisa se pagar. Por que a gente precisa se pagar primeiro? Porque a gente precisa de algo chamado reserva de emergência, que a gente aprendeu e graças a Deus a gente começou a fazer a nossa reserva já há algum tempo. No entanto, esse tempo ainda não é suficiente, porque a gente não sabia, por exemplo, nesse caso do tratamento, que a gente teria que fazer um tratamento caro como esse, né? Mas a primeira dica que a gente quer deixar para você é que você, antes de gastar o seu dinheiro, antes de sair por aí comprando, você se pague. Se pagar não é você pegar o dinheiro, né, amor, e sair por aí comprando, não. Se pagar é você pegar esse dinheiro e fazer uma aplicação, abrir uma conta numa corretora ou então numa conta digital que rende mais do que a poupança e colocar esse dinheiro lá, todo mês você separar para você fazer a sua reserva de emergência. A reserva de emergência ela deve corresponder de 3 a 12 meses do seu custo mensal. Do seu custo mensal, não do quanto você ganha. Por exemplo, se você ganha R$ 1.500 por mês, se você gasta R$ 1.000, você precisa ter esse valor vezes 3 ou até 6 se você é concursado. Ou se você não é concursado, é contratado, trabalha em empresa privada, é autônomo, você precisa ter pelo menos 12 meses. Então, esse valor que você vai separar é para fazer essa sua reserva de emergência, que serve para momentos de imprevisto, questão de saúde, a geladeira estragou, o carro estragou, teve um imprevisto com relação à sua saúde, precisa fazer um tratamento como esse nosso, né, amor? Tratamento relacionado à infertilidade seja mais caro, alguma coisa nesse sentido, você vai ter esse dinheiro, você vai ter de onde tirar. E aí só depois disso é que você vai fazer aplicações financeiras com outros objetivos, como a questão da aposentadoria, e aí é um assunto para um outro vídeo. E nesse caso, depois que você tiver a sua reserva de emergência, você começa a investir também em outras atividades. Você pode comprar ações, você pode comprar dividendos, você pode comprar LCI, LCA, mas isso é mais específico da área financeira, a gente não quer tocar muito nesse assunto. O que a gente quer é que você se desperte e acorde para a vida, porque a vida ela passa muito rápido. E se você está gastando muito mais do que você ganha, a situação ela vai se tornar mais complicada. É importante que você tenha a sua planilha com seus gastos mensais, com os seus rendimentos. É importante que você tenha o seu fundo de emergência, certo? O fundo de emergência na sua reserva é para os imprevistos. E assim como nós, eu tenho certeza que tem muitos outros casais que estão passando pela mesma situação, de depender disso, de ter que correr atrás de outras situações para poder melhorar as suas condições financeiras. Não é isso, meu amor? E aí o que a gente quer que você olhe para nós e entenda? Dinheiro, ele é muito importante. Quem disse que não é, tá mentindo para você. Para esse vídeo não ficar longo, né, a nossa reflexão de hoje é que você reflita sobre isso, porque você não sabe do amanhã. E se você, hoje, você jovem principalmente, você recém-casado, você que está namorando, você que está noivo, você que ainda vai casar, você que nem pensa em casar, não importa se você quer ficar solteiro, se você quer ter filhos, se você não quer ter filhos, dá tempo talvez ainda de você aprender. No nosso caso, nós estamos sofrendo essa dor, mas nós já estamos nesse caminho, estamos aprendendo muito e graças a Deus que a gente começou. A gente começou um pouco tarde, mas isso vai nos ajudar. Estude sobre finanças, leia livros sobre o assunto, faça curso. Se você não tem dinheiro para fazer curso, gente, tem uma infinidade de conteúdo grátis no YouTube, né, amor? E a gente vai procurar introduzir um pouquinho desse assunto voltado para o nosso tema. A gente vai compartilhar com vocês depois o que a gente está gastando para vocês ficarem cientes. Gente, não é fácil você enfrentar uma infertilidade e você
olhar para os lados e pensar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que a gente vai fazer? Porque a gente não teve essa educação financeira, mas você não precisa passar, você pode aprender com a gente, você não precisa passar o que a gente está passando. É isso aí. Então, reforçando o que a minha esposa falou, leia, estude, assista vídeos no YouTube, se questione, veja como anda o seu orçamento, como andam os seus gastos, as suas dívidas. Nunca é tarde para aprender, certo? Então, Josi, a gente se despede por aqui. Nós só esquecemos de uma coisa, meu amor. E foi? Nós esquecemos de pedir para curtir o nosso vídeo, mas pedimos. Eu pedi lá no início. Ah, mas a gente pede de novo. Não se esqueça, gente, curta esse vídeo, compartilhe, passe para os seus amigos, passe para as pessoas que são importantes para você. Um beijo. Beijo. Obrigada. Obrigado. Até o nosso próximo vídeo e tamo junto.